Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA. Eu prometi, estamos cumprindo 3 episódios sobre NBA nessa semana. Vai ter semana nos playoffs, vão ter 4, 5 episódios. Vai ter uma cobertura intensa aqui no podcast Cara dos Esportes. Então não deixe de se inscrever, ligar a notificação, seja onde você estiver. Spotify, YouTube, Apple Podcast, seja qual for o aplicativo, deixa aquela avaliação positiva pra gente subir nos rankings. No episódio de hoje, falaremos sobre o play-in, que é a repescagem dos playoffs da NBA. Eu e o Vitor Buratini vamos destrinchar os 4 confrontos dessa primeira fase do play-in, depois tem o segundo rodada de jogos, que acontece na sexta-feira. A gente falou um pouco no preview dos playoffs ali, mas ainda estava um pouco no calor ali da emoção, a rodada havia acabado de acabar da temporada regular, então a gente vai destrinchar um pouco mais os confrontos que sempre quando tem um Lakers, um Warriors definido, é um ingrediente diferente, e agora você tem os dois envolvidos, tem Joel Embiid, tem Miami Heat, então é um play-in que, em termos de nomes, em termos de marcas associadas, Buras, é bem forte, né? Talvez o mais forte que a gente já teve. A gente já teve nos últimos anos aí Lakers, Warriors o mesmo, né? Mas, pô, esse ano o negócio tá embaçado. Pô, Kings, que ano passado foi uma das melhores campanhas, vai disputar o play-in. Então, vai ser bom demais. Verdade, Buras, se vocês conhecem aqui do podcast, escreve lá no Camisa 23, no Expor Tudo. Amigo aqui do podcast Cara dos Esportes e meu amigo, a gente troca tweets que irritam a gente, né, com a bolha do Twitter, coisas que só existem no Twitter. A loucura que é aquilo. Exatamente, é um mundo paralelo, e eu e o Buras, a gente troca vários tweets desse tipo. Mas a gente começou, no preview dos playoffs, começamos pela Conferência Leste, vamos começar pela Conferência Oeste dessa vez. Na terça-feira, dia 16 de abril, a gente tem o primeiro jogo, Los Angeles Lakers contra New Orleans Pelicans, 8h30, transmissão aqui no Brasil do Prime. Os Lakers que derrotaram o New Orleans Pelicans no último jogo da temporada regular e ganharam 3 dos 4 jogos, ganharam bem, teve aquele atropelo no play-in, né, que foi o primeiro confronto entre as equipes na temporada. Depois os Pelicans venceram bem no dia 31 de janeiro, e eu tava olhando aqui os confrontos, as duas equipes se enfrentaram razoavelmente saudáveis, né, quando jogaram entre elas, mas em geral, desde que o Zion entrou na liga, não sei se é o fato de que muita gente comparou o hype do Zion ao do LeBron. O LeBron meio que aquele meme do Michael Jordan ficou pessoal pra mim, e ele sempre parece dar uma aula e domina, e a gente viu nesse domingo, foram 13 assistências no primeiro tempo do LeBron, um jogo absurdo, ele ainda terminou com 28 pontos, acho que foram 17 assistências no geral. Sim. Mas, Buras, o que você espera desse confronto? Cara, acho que esse, obviamente, vai ser o melhor confronto dessa primeira rodada aí, né? Óbvio, no leste a gente também vai ter ali um outro confronto que vai ser bem legal, que a gente vai falar daqui a pouco, mas acho que esse aí tem potencial de ser um super jogo, né? O Lakers não é nada confiável. Acho que ninguém tem confiança 100% aí deles. O Pelicans fez uma temporada muito boa. Teve já momentos melhores. Teve ali um momento que ele chegou até a estar na 4ª posição, se eu não me engano, da Conferência Oeste. Acabou caindo bastante, até porque o Oeste foi disputado assim um nível absurdo esse ano, né? Todas as 10 equipes, as 11 primeiras equipes tiveram ao menos 41 vitórias, algo assim. Cara, teve uns anos atrás, ali, nos últimos 2, 3 temporadas, a gente até chegou a considerar que talvez o Leste estivesse ficando ali um pouco melhor que o Oeste, mas esse ano a gente viu que o Oeste continua sendo aí a melhor conferência. Mas, pô, o LeBron tá jogando num nível absurdo, Anthony Davis também. Se eu não me engano, o Anthony Davis nos últimos dias aí teve uma questão ali que ele teve uma pequena lesão, acho, não foi algo do tipo. Mas eu até acho que é um bom retrato do Davis atual, que não é qualquer coisa que tá tirando ele de ação, né? Ele era aquele cara que tropeçava e você, pode contar que ele vai ficar 2 semanas fora. Essa temporada ele passou de 70 jogos pela primeira vez desde 2018, e mesmo quando ele lidou com alguns probleminhas físicos, ele continuou em quadra e continuou jogando em alto nível.
Sim. Teve aquele jogo lá que acho que ele cortaram o olho dele, né? E acho que ele só ficou fora o próximo jogo e depois voltou. O jogo aqui que eu vi que ele acabou jogando menos foi contra o Minnesota Timberwolves. Ele acabou não jogando no jogo seguinte, mas aí já voltou. Pô, o cara teve uma alta minutagem. É o que você falou, fazia desde 2017 e 2018 que ele não chegava a mais 70 jogos em uma temporada. Essa foi, assim, a gente lembra que a temporada que ele ficou saudável pelo Lakers mesmo foi a que a equipe conseguiu aí o título. Então acho que isso é um ótimo indicativo. O Anthony Davis está jogando aí como um dos melhores defensores da liga. Pô, o LeBron continua num nível bizarro. Assim, a gente nem tem o que falar. Mas do outro lado a gente tem um Zion jogando muito. Um CJ McCollum, que teve aí as últimas partidas da temporada regular absurdas. Então, vai ser um duelo, acho que disputado ao extremo, mas eu ainda vou botar mais fé no Lakers por conta dessa questão aí. Acho que pesa muito de experiência, de LeBron James, Anthony Davis. Não me surpreenderia se o Pelicans acabasse ganhando, porque eu acho que é uma equipe melhor treinada do que o Lakers. Acho que o técnico do Pelicans é consideravelmente melhor do que o Darvin Ham, mas ainda aposto no Lakers. Eu confio muito mais no Willie Green do que no Darvin Ham, né? Mas... são prateleiras diferentes. Exatamente. O Pelicans era um time que... Era um time para ir direto aos playoffs, né? O que aconteceu com eles é que o Brandon Ingram perdeu, acho que os últimos 8, 10 jogos. Voltou no jogo contra os Lakers, né? Mas é um processo ainda, né? Só que a questão é que eu não gosto de levar muito em conta... Sim, claro que você leva em conta, mas não como uma verdade absoluta os confrontos da temporada regular, porque a temporada regular tem vários fatores, né? Por exemplo, você tem 4 jogos com um time. Pode acontecer que os 3 jogos sejam na segunda noite de uma back-to-back, né? Que são aquelas datas que você joga 2 vezes seguidas, né? Mas eu acho que a gente tem evidência suficiente que esse time dos Lakers Cara, eu acho que é muito grande e muito forte pro Pelicans, que é um time forte, né? O time tem o Zion, tem o Valanciunas, mesmo o Herb Jones, que eu publiquei um vídeo essa semana, eu coloquei o Herb Jones como 5º no meu prêmio de defensor do ano, né? Pra mim ele foi o melhor defensor de perímetro da temporada. Mesmo assim ele não tem resposta pro LeBron, e os Pelicans não têm resposta pro LeBron. E o LeBron que tá no melhor ano dele chutando de 3, né? Foi verdade, de longe a melhor temporada dele. E assim, a gente viu o Anthony Davis ir muito bem com o Valanciunas, porque a gente tem um pouco de medo do Anthony Davis contra esses pivôs europeus, né? Parece que eles sempre vão bem, mas o Valanciunas não é o caso. E... assim, eu acho que os Lakers vencem. Só que a gente chega a uma pergunta importante, Guras. Vencer... Os Lakers deveriam perder de propósito para os Pelicans? Por que eu levanto a pergunta? Vencendo os Pelicans, eles vão enfrentar o Denver Nuggets na primeira rodada dos playoffs. Perdendo para os Pelicans, eles vão jogar contra o vencedor de Warriors e Kings para enfrentar o Oklahoma City Thunder, que terminou como a seed número 1. Você é torcedor do Oklahoma City Thunder, talvez não seja a melhor pessoa para eu perguntar. Mas enfrentar o Oklahoma City Thunder, um time jovem, um time que tem um backcourt, um frontcourt um pouco mais fraco, é o matchup ideal para os Lakers, enquanto o Denver Nuggets varreu os Lakers nos últimos playoffs, e por mais que o Thunder tenha terminado na frente, eu ainda acho que o Denver Nuggets é o melhor time da conferência. Eu falei sobre isso no último podcast, eu perguntei isso pro Leonardo Paglione, e agora eu vou repetir a pergunta para você. Será que a gente vai ver os Lakers tancando, perdendo de propósito a partida para fugir do Denver Nuggets? Cara, eu acho que não, porque existe um grande risco de, se você perde esse jogo, você pode perder o próximo também, assim, e pode acabar sendo contra o Warriors, que também é um adversário muito difícil. Eu sou da ideia que, se você pode se classificar agora, se classifique agora. Até porque o Denver Nuggets é realmente o melhor time da NBA, na minha opinião, melhor que o Boston Celtics. É claramente melhor do que o Oklahoma City Thunder, eu sou um torcedor do Thunder. O Thunder com certeza seria um adversário mais fraco, mais fácil pro Lakers, até porque ao longo da temporada regular foi um jogo muito difícil pro Thunder. Mas, você vai ter que, assim, se você quer ser campeão, você vai ter que enfrentar provavelmente o Denver Nuggets. Porque é muito provável que você enfrente ele ou na semifinal ou na final de conferência. Então,
você só vai atrasar um problema que eventualmente vai chegar. Então enfrenta ele logo, não corra o risco de pegar e ter que jogar mais um jogo, de cair, talvez contra o Warriors e ser eliminado. Ou você passa e você chega até mais cansado, porque você tem que jogar 2 jogos a mais. Então, assim, eu acho que existem mais contras do que prós, nesse caso aí, de você tancar essa partida. Eu concordo. Eu levanto a pergunta porque eu acho que é um debate que vem sendo realizado na internet, né? E eu acho que é interessante. Você não pode arriscar ir pra um jogo, e mesmo que seja o Kings, né? Você tem, por exemplo, Sim. o histórico do Sabonis contra o Anthony Davis, né? O Sabonis domina o Anthony Davis. E é um time que, mesmo muito lesionado, a gente vai falar mais pra frente no jogo, ainda é um time que corre muito bem a quadra, né? Então, também não é o matchup ideal pros Lakers, né? E você pode enfrentar o Warriors e o Curry acertar 9 de 13 bolas de 3, e aí você perde o jogo, você tá fora dos playoffs, né? Eu só acho assim, se os Lakers perderem pros Pelicans, o que não é o meu palpite, eu acho que os Lakers vencem. Até olhar aqui as linhas aqui, eu tava vendo aqui, deixa eu só abrir. Vamos ver, posto do jogo. Os Lakers, mais um, né? Então os Pelicans são favoritos. Vitória dos Lakers 1,95. Pelicans 1,86. Eu gosto dessa aposta nos Lakers. Mas é muito arriscado você botar sua temporada inteira num jogo Sim. só. Mas eu acho que se os Lakers perderem pro Pelicans, eu não acho que eles vão estar chorando. Eu acho que pode ser um mal que vem pra bem. Porque eu acho que a chance deles enfrentarem o Thunder e vencerem é muito maior do que do Denver Nuggets. Qual o seu palpite para esse jogo? Meu palpite é vitória do Lakers, mas acho que vai ser um jogo definido ali nos 5 minutos finais, assim, que alguém vai ter que ali, tipo, pegar fogo, acertar tudo, sabe, e vai acabar ganhando o jogo. Acho que o LeBron vai fazer uma partida aí histórica, eu diria. Pode ser, é um momento pro Zion também, né, cara? Porque Sim. a última vez que ele enfrentou o Lakers num jogo grande foi aquela semifinal do play-in, né? Que ele teve uma partida vergonhosa, teve 13 Do pontos. torneio de temporada. Eu falei, Né? engraçado, eu tava lembrando aqui, eu te convidei... Você falou uma vez, aí eu, tipo, quem será? Eu te Mas convidei para um preview do In-Season Tournament no meio do ano, e eu escrevi na mensagem, Bura, você pode fazer o preview do play-in comigo, e era dezembro. Aí você, preview do play-in em dezembro? Já? Então eu sempre me confundo. Tá meio cedo. Mas o Zion passou uma grande vergonha, né? E foi meio que um divisor de águas na carreira dele, né? Porque depois disso ele tem jogado muito melhor, tá mais em forma, tem se esforçado mais defensivamente, então é um jogo que ele pode mudar a percepção da carreira dele, né? E é um jogo que às vezes essa diferença, às vezes é a vez do Zion, às vezes é a vez do Brandon Ingram e tal. Um jogo que vale mesmo, eu acho que a gente vai ver a bola na mão do Zion. O Zion point forward. Concordo com você, vai ser um jogo duríssimo, mas eu acho que dá Los Angeles Lakers. O segundo jogo do play-in, que também é nessa terça-feira, também é no Prime, se eu tô vendo certo. Normalmente os jogos de terça são no Prime e os quarta-feira são na ESPN, né? Golden State Warriors contra Sacramento Kings, começando às 11 horas da noite, o horário de Brasília, para ferrar com o proletariado brasileiro. Esses dois times dividiram a série na temporada, cada um venceu 2. Os Kings venceram os últimos 2, os Warriors venceram os 2 primeiros. Os Warriors são favoritos por 2,5 pontos, essa linha andou. Eu falei no preview dos playoffs, que a gente gravou domingo à noite, que eu gostava do Warriors a 1,5. Andou pra 2,5 e vai subir pra 3. Caraca. Vitória do Warriors está pagando 1,66, do Kings está pagando 2,25. O jogo é em Sacramento, mas a grande questão da desconfiança quanto ao Sacramento Kings são as lesões, né, Bura? Sem Malik Monk, sem Kevin Huerter, e é um time que completo perdeu pro Golden State Warriors nos playoffs da última temporada, e o melhor jogador deles, que é o Domantas Sabonis, teve uma série muito ruim. Foi expulso. Então, cara, talvez eu esteja zicando, talvez depois as pessoas falem, nossa, que legaço. Mas eu só consigo ver o Warriors ganhando esse jogo mesmo sendo fora de casa, né? A gente vê aí, o Warriors está crescendo, acho, no momento certo com os jogadores.
Andrew Wiggins fez um bom final de temporada e a gente sabe o quanto ele foi importante na última vez que o Warriors teve o grande ano. Klay Thompson, depois daquele início horroroso de temporada, melhorou bem. É óbvio, longe do Klay Thompson, já foi, mas acho que ninguém mais espera isso. A gente espera que ele seja consistente. E ele vem sendo mais. Tracy Jackson Davis está jogando muito, muito bem. Também foi assim, a gente desde o começo da temporada a gente vem se surpreendendo com ele, mas ele conseguiu melhorar mais ainda ao longo da temporada. Eu acho que ele vai acabar causando problemas ali pro Sabonis. Curry, absurdo como sempre, né? Mais um ano absurdo dele que talvez as pessoas não esperavam que ele fosse continuar em um nível tão alto quanto ele vem jogando. Então, assim, essa questão das lesões ainda, Malik Monk era um cara que ano passado ele acho que fez um... eu não lembro exatamente, mas acho que ele fez grandes jogos nos playoffs ali. Ele teve boas atuações. E a gente sabe, era o principal reserva da equipe. Então, assim, acho muito difícil o Sacramento ganhar. Óbvio, o Sabonis talvez ele venha, encare de uma forma diferente, vá fazer ajustes para esses playoffs, mas assim, o último ano dele na pós-temporada foi muito desanimador. Então eu aposto assim, a minha aposta é que o Warriors ganha assim, com certa facilidade. Eu gosto bastante do Warriors, gosto desses números que eu falei aqui, vou apostar no Golden State Warriors e você falou sobre o Malik Monk, ele estava caminhando para possivelmente ser o sexto homem do ano, né? Então Sim. era um cara muito importante. Ele teve jogo. Ele até pode ganhar ainda, né? Pode, ele acho que bateu o mínimo de jogo. jogos. Ele teve 32 pontos no jogo 1, 28 pontos no jogo 6. Era esse jogo. Era esse jogo, se eu lembrar. Contra o Warriors, né? E ele teve 72 partidas na temporada, então tá bem perto, tá muito acima do limite mínimo, né? 15 pontos, 5 assistências, arremessando ali volume alto, 35% não é espetacular, mas num volume alto, 6 arremessos de 3 para alguém que joga 26 minutos, é um volume alto. É um desfalque muito grande. Tudo bem, o Kevin Huerter foi péssimo contra o Golden State Warriors, né? Mas ainda assim também é um desfalque, né? É outra opção, né? Sim, e eu não acho que o Sabonis vai ser tão ruim quanto ele foi nos playoffs da temporada passada. Mas ainda assim é difícil. Até porque pra piorar... É verdade. É difícil. É difícil ter confiança que ele vai ter um grande jogo. Porque ele foi... Assim, o Fox teve um ano muito bom também. Mas ele foi o melhor jogador do Kings na temporada, né? E a sensação esse ano é que os Warriors têm mais gente pra jogar no Sabonis, né? Como você falou, o Tracy Ellis Jackson, Falei certo o nome dele? Tracy Jackson Davis. Tracy Ellis Jackson era outro jogador, né? Tracy Jackson. Cara, eu fiquei... Foi um dos melhores achados desse draft, inclusive Sim. Então você tem ele, você tem o Draymond, o Kevin Looney perdeu muito espaço, mas você ainda pode botar ele ali 15, 20 minutos vindo do banco ali pra... Pelo menos 6 faltas ele tem pra fazer no Sabonis. Eles têm Gary Payton pra marcar o De'Aaron Fox. E a gente viu o Draymond marcando o De'Aaron Fox muito bem naquela série. Então eu acho que o Warriors tem mais alternativas. É um time que chega... Acho que é o momento mais saudável da equipe na temporada. Sim. Não vejo o Warriors pode chegar na final do Oeste? Não vejo. Pra mim, se eu tivesse que apostar num desses times do Oeste avançando, seria no Lakers. Mas eu acho que pra play-in, eu acho que os Warriors vencem. E aí vão enfrentar Pelicans ou Lakers. A gente acha que o Lakers vai vencer. Mas projetando mais ou menos os dois confrontos, eu acho que seriam 2 jogos equilibradíssimos, né? E o Pelicans acabou de vencer o Warriors, né? Um jogo importantíssimo para as duas equipes. Sim. O Warriors aí terminou a temporada vencendo 10 dos últimos 12 jogos. Então, tá com momentum aí, como a gente chama, né? O Pelicans tem bons defensores aí para tentar parar o Curry, essas coisas, mas não vão conseguir, provavelmente. Então, eu ainda acredito também que o Warriors vai acabar se classificando de qualquer jeito. Assim. Óbvio, play-in é um jogo, pessoal, então, se você tá numa noite muito merda, você pode acabar... É importante. Eu acho que num jogo só, qualquer time pode vencer qualquer time da NBA. Exato. Então, assim, é tudo muito imprevisível, mas eu ainda aposto no Warriors pra eventualmente até se classificar com o Pelicans, né, se for no Pelicans. É o que a gente falou aí, o Warriors tem ótimos marcadores, como a gente falou, o Wiggins crescendo, acho que o Draymond fez uma temporada muito boa, Gary Payton também é um grande defensor,
Trace Jackson Davis, Kevin Looney. É um elenco que tá profundo, versátil, gosto bastante. Tem o Kuminga também, a gente nem citou ele até agora, mas tá jogando muito bem. Então, acho que o Warriors vai acabar se classificando para os playoffs de uma forma ou de outra. Até, assim, um jogo contra o Lakers também, assim, eu coloco o Lakers como favorito, mas também é por uma margem pequena. Contra o Lakers acho que seria o pior cenário possível pro Golden State Warriors, né? Eu acho que tem que torcer pelo... Tudo bem, você enfrenta quem vê, né? Mas no fundo do coração ali, o Curry e o Steve Kerr com certeza preferem enfrentar o Pelicans, apesar dos Pelicans terem vencido o Warriors num jogo bem duro entre as duas equipes. O meu medo, e eu até escutei isso num podcast hoje, eu não lembro qual, eu escutei 2. Curry meio cansado, né? Ele tá sendo bastante exigido, né? Então, vamos ver. Jogou 74 jogos, né? Verdade, e minutagem alta. Se bem que minutagem não tão alta, porque foi uma polêmica, né? Em determinado momento ali da temporada. Vamos passar pro leste agora, que tem... Assim, tudo bem, Lakers e Pelicans maneiro e tal, Warriors e Kings. Mas acho que em termos de nome, Philadelphia 76ers contra Miami Heat. O Sixers tentou, mas acabou ficando no play-in mesmo. Embiid, ele parece recuperado, mas parece fora de forma. Seria a análise que eu faço do momento do Embiid. Vai enfrentar um time do Miami Heat, que eu falei sobre isso no podcast, repito. Você tá apostar no Miami Heat é meio que apostar que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Porque eles chegaram no play-in da temporada passada, não era tão diferente assim desse time atual. Apesar de eu achar esse time atual pior do que o da temporada passada, muito porque eu achei que o Jimmy Butler deu um passo para trás. Dito isso, ainda é um time experiente, é um time que, quando encaixa, defende muito bem, e tem o Eric Spoelstra. Então, eu acho que os 76ers vencem, mas eu não apostaria minha vida nisso. Eu acho, esse eu considero talvez o confronto mais equilibrado. Sixers terminou a temporada vencendo os últimos 8 jogos. Acho que foi mais ou menos nesse período aí que o Embiid voltou, se eu não me engano, o Embiid voltou no segundo jogo dessa sequência, que foi contra o Thunder. Acho que ele, obviamente, não tá naquele nível pré-lesão. Concordo com você essa questão aí, condicionamento físico, essas coisas. Eu acho que existe um problema, que o Miami Heat tem ali o Bam Adebayo, que talvez seja um dos melhores caras para anular qualquer pivô, assim, que seja ofensivamente completo, né? Acho que eu ainda coloco... acredito que vai dar Miami Heat. Mas também, como eu disse, acho que vai ser um jogo muito equilibrado. O Heat tá aí também com elenco praticamente completo, né? Acho que só o Josh Richardson que não vai jogar, porque ele teve uma lesão aí que acabou tirando ele aí do resto da temporada, né? Mas tem aí grandes opções, Terry Rozier, tem o Jimmy Butler, Tyler Hero voltando, Jaime Jackson Jr., que fez uma ótima temporada de novato, né? Duncan Robinson jogando talvez a melhor temporada dele na NBA até agora. Acho que ele até evoluiu defensivamente, inclusive, que era um dos grandes problemas dele. Então eu coloco o Heat como favorito para essa partida. Mas, assim, favorito é só que eu acho que eles vão ganhar, sabe? Porque eu acho que o Sixers tem todas as peças aí, com o Tyrese Maxey jogando muito bem, mas ainda acredito no Miami Heat. O Tyler Hero voltou, eu tava olhando aqui, ele tem 6 jogos que ele voltou, né? Ele ficou bastante tempo fora, ele ficou acho que 1 mês e meio fora. E ele voltou bem, né? Já teve jogo de 33 pontos. Sim. E a questão ele não tava naquela... Eu não lembro quando que ele se machucou na temporada passada, né? Mas ele não tava na maior parte do Miami Heat nos playoffs. Né? E foi meio que o momento que a equipe encaixou. E a gente já viu o Tyler Hero decepcionar bastante em pós-temporada, né? Sim. E eu não tô dizendo, o Tyler Hero é pipoqueiro. Não é isso, mas eu acho que o estilo de jogo dele, os problemas defensivos dele, são um pouco mais expostos na pós-temporada. Dito isso, é um jogo só. Então não é uma série melhor de 7, né? Mas eu ainda acho que... Eu não sei se o Heat tem boas opções para marcar o Tyrese Maxey, né? Acho que é um jogo que o Max tem que carregar um fardo bem grande, que é como você falou, o Ben Adebayo, tudo bem. O Embiid, quando ele tá bem, não tem pivô que consiga
marcar Sim. o Embiid. Só que ele não tá 100%. De novo, eu não acho que ele esteja jogando machucado. Eu acho que é uma questão dele recuperar o condicionamento, né? E o Ben vai atrapalhar ele e vai fazer ele se movimentar também, né? Porque o Ben é um pivô muito móvel, né? Então, Sim. só que eu acho que o 76ers, eles têm uma segunda opção forte no Maxey, que eu acho que é a primeira opção do Heat é o Jimmy Butler, e a segunda opção ofensiva é provavelmente o Tyler Hero, né? E Sim. eu confio mais no Therese Maxey, e por isso que eu acho que o 76ers vai vencer, mas é um jogo que promete bastante. O segundo jogo do leste, eu não sei se você tem mais algum ponto, Buras? Não. Só acho que a gente falou de tudo. Acho que talvez eu confie. É o que você falou, é um jogo só, então, no fim, tudo pode acontecer. Mas eu acho que o elenco do Heat talvez tenha mais opções no geral do que o Sixers. O Rozier tá jogando bem, Sim. Jimmy Butler. Tem aqueles caras que, pô, acabam jogando bem e você nem espera, tipo aquele Haywood, Highsmith. O próprio Jovic tá fazendo uma temporada, fez um ano aí bem ok, assim, surpreendeu. Então, acho que eu coloco o Heat por um pouquinho como favorito. Mas também tem que lembrar que dessa vez não era Spoelstra contra Doc Rivers, né? Era Spoelstra contra Nick Nurse, né? Então não é aquele gap que poderia ser. O outro jogo do leste, e é um ponto, Buras, que eu não tinha pensado muito, e eu vi que foi uma discussão grande depois, e o Leonardo Paglioni levantou no podcast ontem, e eu achei interessante, e eu acho que tem um ponto realmente a se levantar. A gente vai ter Chicago Bulls contra Atlanta Hawks. Chicago Bulls mandante, né? Seed 9, Atlanta Sim. Hawks seed 10. O Chicago Bulls venceu 39 jogos, o Atlanta Hawks venceu 36. O 76ers venceu 47. O Miami Heat venceu 46. Eu entendo que a NBA quer ter mais jogos decisivos, né? Que seja só um jogo, né? Que é o que, por isso que o torneio da NCAA tem mais o March Madness tem mais audiência em jogo por jogo do que as finais da NBA, porque é um jogo só, né? Então, no geral, a NBA leva vantagem, porque são mais jogos, mas, por exemplo, a final agora entre Iowa e South Carolina teve a maior audiência do que qualquer final da NBA nos últimos, acho que, 4 ou 5 anos. Então a NBA quer ter mais desses jogos. Só que é justo, Buras, possivelmente o Heat ou o 76ers ficarem de fora porque perderam um jogo para um time que ao longo de 82 partidas, ao longo de 6 meses, venceu 10 jogos a menos que eles? Cara, pra mim é zero justo. Eu sou muito a favor de ser igual foi na bolha, acho. Que tinha ali aquele número que a NBA fez de jogos de distância pra você disputar, sabe? E se eu não me engano, e esse não é o primeiro ano, inclusive, que uma equipe bem ruim acaba disputando o play-in, né? No caso, as equipes bem ruins são essas duas que não tiveram nem recorde positivo, sabe? No próprio... É o que a gente falou, no Oeste 11 equipes tiveram recorde positivo. Então, assim, o Houston Rockets, por exemplo, teve 41 vitórias e 41 derrotas e seria ali o nono colocado na Conferência Leste. Eu acho bem justo, porque é o que a gente já falou também. Se não é o teu dia, cara, no play, tchau. E às vezes pode não ser o dia de ou Sixers ou Heat, caso enfrentem um desses dois. Então eu sou muito contra a esse formato do play que é meio que definitivo, digamos assim, né? Que é, do 7º ao 10º, de qualquer jeito você vai disputar o play-in, não importa como isso seja. E, a gente sabe, o Atlanta Hawks e o Chicago Bulls são equipes que totalmente medianas, assim, totalmente, são zero confiáveis. Eu acredito que, se elas acabarem passando aí eventualmente por Heat ou por Sixers, elas vão ser varridas na primeira rodada pelo Boston Celtics. E eu acredito que não vão ser séries, não vão ser jogos minimamente disputados. Então, eu sou bem contra. Se uma dessas equipes passar, vai perder em 2 jogos do Celtics, né? Vai chegar um ponto que ele não tem por que jogar umas 2 partidas aqui, né? Mas, cara, é complicado. Eu entendo lá da NBA que ela não quer colocar mais regras pra tornar mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, você perder um jogo... Assim, porque a gente vê... O Nuggets
tá com a seed número 2 porque perdeu o jogo pro Spurs, né? Na penúltimo jogo penúltimo ou penúltimo jogo da temporada regular, né? Então, mas ao mesmo tempo, cara, 10 jogos de diferença é muita É muita coisa. É complicado, cara. Mas assim, os times sabem o regulamento, né? Na hora que todos os donos votaram. Então, é injusto. Mas também tem uma coisa. Se fosse pra ser justo, fazer um pontos corridos a temporada da NBA toda, né? E aí todo mundo enfrentava todo mundo 2 vezes e dava o resultado, né? Então, é o que é. Eu acho que os A gente sabe que justiça no esporte é muito difícil também, né? Exatamente, né? Eu acho que o Chicago Bulls chega num momento bem melhor do que o Atlanta Hawks, porque eu até acho que, assim, o Chicago Bulls não é... É um time um pouco melhor do que 39 vitórias sugerem, né? E Sim. tem o Kobe White que fez o ano espetacular, né? Pra mim, é o meu voto pra Most Improved Player. E eu, sinceramente, é daqueles que eu acho que se você não votar pra Most Improved Player no Kobe White, é errado. Porque eu acho que na essência do prêmio tem que ser esse tipo de cara que vence, né? Um cara que Sim. era um cara de rotação, né? E virou um excelente guarda. E todo mundo, assim, achava que ele não ia, no fim, dar em nada, né? Tipo, ele teve uma temporada, assim, muito, muito melhor. Beirou os 20 pontos por jogo, sabe? Então, surpreendeu todo mundo. Concordo. E eu confio mais no Chicago Bulls. Eu acho que o Atlanta Hawks é um time que tá meio que segurado ali com fita adesiva e vai tudo desmontar nessa off-season. Sinceramente, eu acho que é um time que precisa de mudanças significativas e eu acho que o Chicago Bulls vence. Não, eu também, eu coloco... São duas equipes meio esquisitas, né, digamos assim, tanto por função de elenco quanto desempenho na temporada regular. O Bulls, apesar de não ter aí o Lavine, que era um dos principais jogadores, e até o próprio Patrick Williams, que era um cara que você esperava que acabasse jogando mais, né, o Hawks também acaba tendo seus desfalques, né, o Congo, acho que ele não vai jogar com certeza essa partida, o próprio, acho que Sadiq Bey tá fora da temporada, né, então eu acho que o Bulls é favorito, sim. Não acho que também vai ser um jogo tranquilo, não, porque a gente nunca sabe se Trae Young é um dos jogadores mais 880 da liga, sabe? Ele pode chutar 2 de 12 ou pode chutar 7 de 10 e acabar definindo o jogo. Mas eu coloco o Chicago Bulls como favorito. DeRozan fez uma ótima temporada, inclusive. Kobe White também, um bom ano. Caruso teve um fim de temporada aí muito legal. Toda a temporada dele foi boa, mas esses últimos jogos aí ele jogou muito também. Então acho que eles entram como favoritos, sim. Eles têm peças pra jogar no Trae Young, né? Porque o Trae Young começa a pegar fogo, você pode botar o Caruso ali e pô, vamos lá, Dejounte Murray, marca aí 40 pontos de novo pra vencer a gente, né? Chutando 44 bolas. Exatamente. Então, eu acho que o Chicago Bulls vence, mas, cara, sinceramente, 2 times que não deveriam estar. Mas são as regras. É assim que funciona. Temos que aceitá-las. Porque assim, a gente vai ter confrontos legais no Oeste. A gente vai ter um jogo que promete bastante, Heat e 76ers. Eu consigo viver em ter um Chicago Bulls, um Atlanta Hawks, significa que tem esses jogos extras, né? E são jogos que trazem mais dinheiro para os times e tal, ninguém vai querer devolver dinheiro também, mas é claramente uma resposta da liga ao torneio da NCAA, né? Junto com o In-Season Tournament, para ter mais jogos que sejam eliminatórias simples. Buras, muito obrigado pela participação. Sinto que não vai ser a última vez que a gente vai se falar aqui no podcast nos próximos 2 meses. Até a próxima. Até a próxima. Valeu aí, pessoal. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta. Eu falei o calendário, né, no último episódio. Na quinta-feira de manhã? Agora eu me enrolei. Na quinta-feira de manhã, isso mesmo, vai ter episódio novo falando de todos esses jogos do play-in, já projetando as séries que forem definidas. Os jogos ali, a última chance de ir aos playoffs acontecem na sexta-feira, então vai ter vídeo do perfil sempre falando sobre os confrontos. E vai ter episódio sobre NFL também, essa semana, mais um, exclusivo para apoiadores. Tem um feed aberto sobre draft da NFL, que você deveria escutar, porque tem sorteio lá no programa. Opa! Um guia do On The Clock, um guia do draft da NFL, um guia muito legal,
feito pelo pessoal aqui, o Felipe Vieira e tal, que é realmente de altíssimo nível para quem gosta do draft da NFL. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!